boa noite, graça e paz esteja sobre a sua vida e a sua família. Louvado seja Deus! Estamos mais uma vez juntinhas com o nosso estudo Mulheres da Bíblia. E hoje eu vou falar com vocês sobre a mulher hemorrágica. Já ministrei nos milagres de Jesus, mas hoje eu quero falar especificamente sobre essa mulher. Nós estou entrando no horário, ainda não tem ninguém, e eu vou dar continuidade enquanto o pessoal vai entrando, ok? Antes de nós começarmos o nosso estudo propriamente dito, eu gostaria de orar com vocês e por vocês, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós entramos agora diante da Tua presença santa e clamamos pela Tua presença, Pai. Clamamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Olha para os nossos corações e vê se há em nós algo que Te desagrada. Perdoa-nos, Senhor, por tudo aquilo que nós possamos estar fazendo e que desagrada o Teu coração. Senhor, em nome de Jesus, tudo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite, ensina-nos, ó Deus. Abre os nossos olhos, abre a nossa visão espiritual, abre, Pai, o nosso entendimento, que a nossa mente seja liberta de tudo aquilo que nos amarra, Senhor, e cativa somente a Cristo, em nome de Jesus. Paizinho querido, em nome de Jesus eu te peço, abençoa cada um que está me ouvindo nesta noite. Senhor, tira todo o impedimento para que participe dessa live, para que possa ser alcançado pela Tua graça, para que possa aprender mais da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, olha para cada mulher, para cada homem, para cada jovem, criança que está assistindo agora. Alguns estão ao vivo, outros estão assistindo dias depois. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada um deles. Que seja feita a Tua vontade perfeita, sagrada, a Tua misericórdia sobre cada um. Visita agora, Senhor, cada um dos hospitais, das pessoas que estão enfermas, nos presídios, Pai, nas casas assistenciais, nos postinhos, Pai, de saúde, UPA. Senhor, em nome de Jesus, onde houver um enfermo, que o Senhor leve a cura. Onde houver um aprisionado, que o Senhor leve a libertação. Aonde houver, Pai, alguém cativo espiritualmente, abre as portas espirituais para que ele seja livre e tenha um encontro com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada profissional que está trabalhando, os que estão desempregados, Pai. Que não haja falta de nada na casa do Teu povo. Em nome de Jesus, eu declaro esse momento consagrado ao Senhor e abençoado para estarmos juntos, reunidos em nome do Senhor. Amém? Vamos falar dessa mulher. Ela morava em Cafarnaum. Dá-se a entender que ela era uma pessoa aí dos seus, até no máximo 30 anos, no máximo. Mas era uma mulher que a Bíblia diz que ela morava em Cafarnaum. Não fala o seu nome, não fala. E essa mulher, ela estava há 12 anos. Quanto? 12 anos enferma. Um ciclo menstrual que poderia ser um ciclo menstrual normal, ela simplesmente começou a passar mal, o ciclo menstrual não parou e ali ela continuou e por 12 anos ela permaneceu dessa maneira. Eu calculei em dias e anos, deu 4.380 e tantos dias essa mulher esteve enferma. Não é fácil,
Não é fácil para quem já teve qualquer tipo de problema de saúde, porque hemorragia, 50% pode levar a óbito. Quem tem uma hemorragia mais fraca, constante, como era o caso dela, leva a uma anemia. Isso eu não tenho dúvida. A anemia vai deixar a pele mais pálida, as mãos transpiram mais, soa gelado, tem tontura, não tem fraqueza nas pernas, também pode causar ansiedade e depressão. E a depressão e a ansiedade não é só pelo fato de estar triste com o que está passando, mas é pela própria ausência de sangue. A ausência de sangue no organismo causa isso. E nós vemos também que diante de tudo isso, ela também vivia um quadro depressivo, de tristeza, de solidão, até porque uma mulher que estava vivendo isso era considerada impura e não poderia ficar no meio dos seus familiares, não poderia ficar no meio da sociedade, não poderia tomar um café com as amigas, não poderia ir na casa das amigas comer um bolo ou convidá-las para vir na sua casa, porque ela era considerada impura. Se 5 dias para a gente é difícil, imagina para ela que foi 1 mês, 1 ano, 12 anos vivendo isso. E a Bíblia relata que essa mulher, que não tem nome, que essa mulher, ela era uma mulher temente a Deus e que tinha posses. E a Bíblia diz que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com médicos, com tratamentos. E eu fico imaginando quantas e quantas noites essa mulher deitou na cama e ela não conseguia dormir. E ela falava com Deus: Deus, eu acredito no Senhor, eu sei que o Senhor existe, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma resposta. Deus, traz a cura, traz a cura, traz a cura. E vai para um médico e esse médico fala: ai, agora vamos tentar esse tratamento. E ela falava: então vamos tentar esse tratamento, mas não dava certo. Compra isso, toma esse chá, tenta essa erva, se alimenta desse jeito, consome mais disso ou daquilo para trazer vitamina para o seu corpo. Nós sabemos que os alimentos são muito usados, chás são muito usados na recuperação de qualquer enfermidade. A hemorragia mesmo tem uma série de alimentos que a gente deve consumir quando você tem uma baixa imunidade pós uma hemorragia. E ela ali, eu tenho certeza que ela fez tudo o que podia. Só que a Bíblia diz que chegou um momento em que o seu dinheiro acabou. E assim como o dinheiro foi embora, a saúde também foi embora e não voltou. Um dia essa mulher estava ali na casa dela, imagino que com delicadeza, com sutileza, com muita luta, mas ali tentando fazer, como eu disse, com delicadeza, porque eu não acho que ela seja uma pessoa que desistiu fácil. Estava ali lavando uma louça, dando uma ajeitadinha na sua casa e escutou quando algumas pessoas passaram pela sua porta e conversavam empolgadas, dizendo assim: Jesus está aí, acabou de chegar. Ele acabou de fazer milagres e ele cura, ele liberta endemoniado. Você não ficou sabendo? E essa mulher, então, ela ouve tudo isso e ela começa a arquitetar no coração dela: Jesus, eu já ouvi falar de Jesus, eu vi outro dia falando de Jesus, eu vi o dia que a turma estava toda aqui empolgada, falando inclusive que ele transformou água em vinho, que ele fez cego voltar a ver, paralítico andar. Eu fiquei sabendo dessas coisas e ela ficou ali, ó, matutando, pensando, e ela tomou uma decisão. Se a medicina não tem cura, se Deus, e eu estou pedindo a Deus a cura há tantos anos, certamente Jesus é a cura.
e eu vou lá no meio da multidão. Mas aí ela ficou: como que eu posso ir no meio da multidão se eu sou impura? Quando eu começar a me aproximar e se eu tocar em Jesus, ele vai ficar impuro também. Olha o respeito dessa mulher. Ela sabia o lugar dela, ela sabia o que ela estava vivendo e ela sabia a maneira como ela deveria se portar. Vemos então que essa mulher vai lentamente, entra no meio da multidão, começa a sondar, mas aí ela olha e vê que Jesus vem acompanhado de Jairo, o principal dos sacerdotes. E ela olha de longe e ela vê ali que Jesus vem vindo com Jairo e a multidão toda para Jesus passar. E ela fala: e agora? A multidão parou, eu não tenho como passar. Não tenho o que fazer. Ela abaixou, bem devagarinho. E ela foi, passando pelo meio de um, passando pelo meio do outro, passando pelo meio do outro. E ela consegue tocar na orla do manto, nas vestes de Jesus. Ela consegue tocar. E quando ela toca no manto, na orla, nas vestes de Jesus, ela sente automaticamente que o corpo dela estremece. Que ali existe um fortalecimento. Eu já tive experiências como essa várias vezes. Tive hemorragia já várias vezes e eu sei como que o corpo fica. E o corpo fica debilitado não enquanto você está com a hemorragia, mas demora mais de mês para você voltar no normal, mesmo depois que você para com a hemorragia, para o sangramento. E tive também sensação de depressão. E já tive o toque de Deus, então eu sei como ela se sentiu. Lembro de um dia que eu tive um problema e eu estava fazendo um tratamento para depressão. Logo depois que meu pai faleceu, eu estava fazendo um tratamento para depressão pós-traumática e eu parei com o tratamento. Um dia terrível e aquilo voltou, mas voltou com tudo. Eu não tinha força para nada, eu queria chorar, eu queria remédio, mas eu tinha jogado todos os remédios. Eu queria uma bebida, mas eu também não tinha bebida dentro de casa. Eu queria qualquer coisa para poder tirar aquela dor, aquele incômodo de dentro de mim. Foi um desespero mesmo. E eu deitei. E eu não tinha forças para nada, eu tinha um monte de louça para lavar, um monte de coisa para fazer. E eu lembro que deitada assim, a minha cabeça pesava, o meu corpo pesava. E eu falei: Deus, não posso continuar desse jeito. Eu dependo do Senhor. Renova as minhas forças. Eu nunca vou esquecer disso. E eu lembro que foi assim. Eu senti a ponta do dedo do pé enformigando. Eu estava de bermuda e camiseta deitada na cama. E eu senti a ponta do dedão do pé assim, ó, enformigando. E aquilo foi como se fosse apertando assim, ó. Pé, perna, e foi. E eu sentia e eu falava assim: nossa, parece que eu tô sendo massageada, que massagem gostosa. Mas sabe quando você está entre o sono e a realidade? Mas era real. Porque de repente eu senti que aquilo chegou aqui na minha cabeça, ó. E parece que os meus ouvidos desentupiram. E a minha cabeça voltou no normal. E o meu corpo voltou no normal. Eu levantei e fiz uma faxina no final de tarde. Então eu tenho muitas experiências com Deus. Essa foi uma delas. E eu tenho certeza que foi isso que ela sentiu. A hora que essa mulher tocou nas vestes de Jesus, ela sentiu que ela foi curada. Só que não demorou muito tempo, ela pegou, tocou, deu aquela afastadinha, tentando ficar no meio da multidão. Eu sou só mais uma no meio da multidão. Mas de repente ela escuta Jesus dizendo: para tudo, quem foi que me tocou? Sabe aquela coisa, já me descobriram eu aqui? Foi bem assim.
E a Bíblia diz que temendo e tremendo, ela ficou ali esperando. Jesus é Filho de Deus, eu tenho certeza, ele é um profeta, ele vai me descobrir, mas eu estou com medo e eu sei que eu sou impura e eu toquei nas vestes, mas eu toquei nas vestes para que ele não fosse contaminado, então eu não deixei com que ele ficasse impuro. Jairo está junto com ele, essa população toda, essa multidão, pessoas e mais pessoas, crianças, jovens, homens, mulheres. Ai, o que eu faço agora? Ele vai esquecer porque tem muita gente. Pedinho, um dos que acompanhavam, disse assim: mas Senhor, com tanta gente assim, como que o Senhor quer saber quem te tocou? É impossível. E Jesus disse: não, porque de mim saiu virtude e eu quero saber quem me tocou. E ele olhava para os lados e essa mulher, não tem mais como negar. Eu vou enfrentar todo mundo porque eu estou curada, eu estou feliz. Eu não tenho mais por que esconder. Temendo e tremendo, ainda assim, ela vai. Dá um passo à frente. Com isso, ela toca nas pessoas que estão do lado. Claro, multidão. Mas ninguém se torna impuro. Porque ela olha para Jesus, se joga no chão e conta toda a verdade. Senhor, me perdoa, mas eu te toquei. Jesus, eu estava há 12 anos com uma hemorragia que não tinha fim. Eu perdi todo o dinheiro que eu tinha, eu fiz tudo para me curar. Eu não tenho marido, eu não tenho filhos, eu não tenho um pai e uma mãe que fica perto de mim, eu fico sozinha. Eu sofri, eu chorei, eu clamei para Deus, eu implorei pela misericórdia e pela graça do Senhor. Quando eu soube que o Senhor estava passando, Senhor, eu acreditei que simplesmente eu tocasse nas suas vestes, eu seria curada. Porque o Senhor só pode ser a resposta da oração que eu fiz por 12 anos. E ali aquela mulher se lançando aos pés de Jesus, ela conta toda a verdade e ela diz: mas assim que eu toquei nas suas vestes, eu senti que o meu corpo tremia e tudo foi curado. Eu estou bem, eu estou sarada. E a Bíblia diz que Jesus falou assim para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada. Só aqui eu quero que você entenda a cura. Primeira coisa, eu sou impura, eu não tenho família, eu não tenho ninguém, eu não posso chegar perto de ninguém. Me lanço aos pés do Senhor e Ele diz: filha, uau, filha, sentimento, alguém me chamou de filha. Ele está dizendo assim: tudo bem, filha. Quem que chama a gente de filho? Quem ama a gente? Você não vai falar filha para um, para outro, para quem você não ama. Quando ele fala filha, ele demonstra o amor dela. E quando ele diz: a tua fé te salvou, por quê? Porque a palavra de Deus diz que seremos salvos crendo em Jesus, confessando e batizando. Aquela mulher, ela passou pelo crer, ela creu, ela acreditou que Jesus ou era um profeta ou era filho de Deus, mas era representante de Deus. Ela confessou: o Senhor me curou. Ela deu o testemunho dela público, ela teve o coração batizado. E ali naquele momento, o Senhor fala: te salvou. Ou seja, você não está curada apenas dessa hemorragia, você está curada da morte eterna, porque a partir de agora, você tem a vida eterna, através do meu nome, da minha pessoa, da fé que você demonstrou. E ele continua: vai em paz. Ou seja, todo aquele
aquele tormento teve fim naquela hora. Vá em paz e seja curada. Curada do quê? Curada do corpo dela, que estava enfermo. Curada da alma dela, que estava totalmente debilitada. As emoções à flor da pele. Sentimentos de solidão, de desespero. E do espírito dela. O espírito dela foi renovado. A fé dela ampliada e a certeza de um Deus de amor totalmente restituído. Essa mulher nos dá um exemplo do que é ser serva de Deus. E o que eu aprendo com aquilo que ela viveu? Dinheiro. Primeira coisa que eu aprendo, se você for anotar, é bom que você anote, porque é importante. Dinheiro não garante cura e nem traz felicidade. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e se sentir extremamente confortável, podendo comer tudo que você quer, podendo vestir as roupas que você gosta, os calçados que te servem bem. Você pode viajar para os lugares que você sonhou, comprar os carros e o que você quiser. Mas se você ficar enfermo, o dinheiro pode pagar os melhores médicos, mas não significa que você vai ser curado. A verdadeira cura vem de Deus. Ele usa os médicos. Mas se Deus disser que não vai fazer nada, porque você está num tempo de aprendizagem, porque o seu tempo acabou, que está na hora de você voltar para casa, não vai ser o seu dinheiro que vai te salvar. Dinheiro não traz alegria. Ela tinha dinheiro, mas não encontrou alegria. Acabou gastando tudo. Acabou gastando tudo. Então aprenda. Dinheiro, nós ouvimos muito isso. Dinheiro não traz felicidade. Ah, mas eu mando buscar. Ah, mas eu compro. Não, não compro. Dinheiro não traz felicidade e nem garante cura. Você já passou por alguma enfermidade que você tomou medicamento e não fez efeito? Você já passou por alguma situação onde você tinha dinheiro e você não conseguia ser feliz? Quem teve um dia na vida depressão, uma fase de depressão, de crise de ansiedade, síndrome do pânico, sabe que não é essa condição. Quando eu tive depressão, que é como eu falo, foi uma depressão pós-traumática após a morte do meu pai, eu estava numa condição financeira extremamente boa. E eu lembro que eu chorava e falava assim, que ridículo, eu não sabia que era depressão. Não entendi, apesar de eu ter estudado sobre isso, isso era algo para mim teórico, eu precisei passar na prática para ajudar as pessoas entendendo o que era. E eu lembro que eu chorava e falava assim, que ridículo, eu tenho um bom marido, eu tenho meus filhos perfeitos, eu tenho condições de fazer o que eu quero, eu ganho bem, eu tenho bons alunos, eu tenho bom emprego, por que eu estou assim? E eu lembro que quando eu me sentei no consultório do médico, foi exatamente isso que eu disse. Doutor, eu tenho tudo, mas parece que eu odeio as pessoas, eu não suporto ouvir a voz delas. E chorei. E eu lembro como se fosse hoje que o médico saiu do lugar dele, sentou na cadeira do meu lado, me abraçou, colocou minha cabeça no ombro dele e falou assim, chora, 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 chora. Você está com depressão? Depressão não. Hoje é normal ouvirmos falar disso. Há 20 anos atrás não era tão normal assim. Algumas pessoas ainda diziam que era doença de louco. E eu vou além, até hoje ainda tem gente que acha que é doença de louco. E deixa de tratar. Então eu quero que você entenda que nenhum valor monetário, financeiro vai fazer você ser curado ou ser feliz. Só Deus pode fazer. Na pessoa de Jesus ela foi curada. Hoje nós temos
a autoridade vinda de Deus para usarmos o nome de Jesus, em nome de Jesus, orarmos, abençoarmos, profetizarmos. E será que nós estamos realmente fazendo isso? Será que nós estamos realmente orando, profetizando? Será que nós estamos realmente orando e jejuando em favor da nossa vida? Você quer ser feliz? Você quer ser curado? Se entrega ao Senhor. Vá no médico, tome os remédios, porque Deus pode fazer o milagre sem médico e sem remédio, mas também pode usar o médico e os remédios para trazer a sua cura. Não se esqueça que Lucas era médico. Outra coisa, segunda coisa que eu aprendi com essa mulher: o tempo não cura. Você já deve ter ouvido falar que o tempo cura todas as feridas. Talvez você já tenha ouvido falar. No caso dela, não curou. No caso dela, não curou. Foram muito tempo, foram 12 anos, e ela não foi curada. Por quê? Porque o tempo faz com que algumas coisas cicatrizem. Uma ferida vai cicatrizar. Uma lembrança será esquecida. Tudo o que nós vivemos pode ser transformado. Mas quando nós estamos vivendo a vontade perfeita de Deus, mesmo que seja o nosso sofrimento, não passa. Não passa. O tempo nem tudo vai curar. Mas Deus traz a cura sobre tudo. E quem é o dono do tempo? É o Senhor. O Senhor é o dono do tempo. A terceira coisa que eu aprendi com essa mulher: independente da situação em que você estiver, fique atento às possibilidades. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei, mas eu sei o que essa mulher estava passando. Independente da situação, ela estava ali enferma, debilitada, cansada, fraca, oprimida. Mas independente disso, ela não deixou de prestar atenção nas coisas que estavam passando ao seu redor, nas vozes que ecoavam perto dela. Então, independente do que você está passando, fique atento. O seu milagre pode estar aí batendo na sua porta. E você se fazendo de coitado, para de ouvir, para de prestar atenção, para de buscar. Ei! A bênção está nas tuas mãos. Cabe a você abrir as mãos e receber. Ou dizer assim: eu não aguento mais, estou tão infeliz, estou tão cansado. Mas as mãos cruzadas não vai te levar a lugar nenhum. Estenda as mãos e clame ao Senhor. Corre atrás da sua bênção. Presta atenção. Sabe qual é o problema? Principalmente para as mulheres. Que a gente é mais frágil, principalmente quando chega na época da TPM, de situações assim. A gente parece que fica tão cansada. E a gente tem a tendência a dizer assim: é tudo eu nessa casa. Gente, sou eu que tenho que fazer comida, sou eu que tenho que lavar roupa, sou eu que tenho que passar a roupa, sou eu que tenho que trabalhar fora, sou eu que cuido dos filhos, meu marido ajuda, mas não é suficiente. Porque, na verdade, a gente olha para muitas coisas que fazemos, mas a gente tem que pensar o seguinte: eu tenho que focar numa coisa de cada vez, mas nem por isso eu posso deixar de prestar atenção em outra coisa. Vou dar um exemplo simples. Uma mulher está lavando louça. Então ela está concentrada aqui. Um exemplo que não é de doença, de enfermidade, nada. Uma coisa normal que todo mundo faz, tanto homem quanto mulher. Está aqui lavando uma louça e tem lá um filho de uns 4, 5 anos brincando ali. E essa criança cata, estica a mãozinha em cima da pia, onde está ali secando, e puxa uma faca. E essa criança então sai com essa faca. Se a mãe fica concentrada só ali na louça, ou o pai só ali lavando louça, certamente essa criança vai se cortar, não vai? Uma criança de 4 ou 5 anos não tem noção do que vai fazer com uma faca. Mas a tendência de todos nós é termos visão periférica.
A gente está fazendo aqui, já está olhando ali, ó. Ela já vai olhar, já vai tirar a faca da criança. Então, independente do que você estiver fazendo ou da dificuldade que você estiver passando, preste atenção nas coisas que estão ao seu redor. Não deixe a oportunidade passar. Se aquela mulher que estava lavando louça deixasse a oportunidade passar de pegar a faca que estava na mão daquela criança, poderia ter acontecido um acidente. Se aquela mulher não estava ali ocupada, passando mal, mas se ela não tivesse dado atenção para as pessoas que estavam passando e falando de Jesus, ela não teria ficado sabendo da possibilidade do milagre. Então esteja atento. Quarta coisa que eu aprendo: se for importante, insista. Se é algo que vai ajudar você a permanecer de pé, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente, insista. Por que hoje eu quis separar? Se for algo que vai te fazer, você vai ficar de pé. Fisicamente, é algo que você precisa e quer para que você tenha saúde. Ou é emocionalmente, é algo que eu quero e preciso para que eu tenha paz, alegria. E é algo que eu preciso para me manter em pé espiritualmente. É algo que eu preciso fazer para me manter mais próximo de Deus. É complexo, presta atenção no que eu vou falar. Quando é importante, eu falo para você insistir, você tem que passar por algumas peneiras. Talvez seja algo importante para o meu corpo. Eu quero sair hoje, eu quero dançar, é importante para o meu corpo porque eu preciso agitar. Mas é importante também para a minha alma porque eu preciso me alegrar dançando e vou com as minhas amigas e vou para uma rave, vou para uma balada. E a minha pergunta é: e vai ser importante também quando passar na peneira espiritual? Isso está te aproximando de Deus? Aquela mulher era importante. Ela precisava da cura. E ela precisava de 3 curas: no corpo, na alma e no espírito. Aquela mulher necessitava de cura. Mas todas as coisas a levavam para mais perto de Deus. Então, sempre que for alguma coisa importante, insista. Mas, por exemplo, eu quero sair com os meus amigos porque nós vamos numa lanchonete. Talvez seja importante para você. Mas se você vai contra os seus pais, você está se afastando de Deus. É importante para você algo que você quer comprar. Se é importante, insista. É uma compra que eu quero fazer, mas é realmente importante. Eu não sei se você já tem já saiu da infância, mas quando a gente vai arrumar a gaveta, você já observou quanta coisa a gente tem dentro da gaveta que a gente olha e fala: nunca usei, ou usei 1 ou 2 vezes e não usei mais. Quantas coisas nos meus 54 anos, quando eu olho para dentro da minha casa, eu falo assim: nossa, mas por que eu tenho isso? Eu já usei, mas poderia ter passado bem sem. E sabe o que é pior? A gente ainda vai acabar comprando coisas e passaria bem sem. Então nós precisamos sim refletir corpo, alma e espírito. Se for importante, insista. Não teime. Insista com aquilo que vai fazer bem para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. Quinta coisa: mesmo no meio da multidão, seja único para Deus. Ela estava no meio de uma multidão, mas ela não se preocupou, aquela multidão que ia passar na frente dela. Ela correu para Deus, ela correu para Jesus. Mesmo que você estiver no meio de uma multidão e você não tem como chegar no seu pastor, não tem como chegar no seu conselheiro espiritual, não tem como chegar no seu líder, se apresenta
para Deus, porque para Ele você é única. Para Ele você é importante demais. Aprenda isso. Independente de ter tanta gente que parece ser melhor que você. E muitas vezes a gente sente isso. Ai, por que fulano é melhor que eu? Por que fulano ganha mais que eu? Por que fulano, a mãe dele trata ele melhor? Irmãos, por exemplo, irmãos é uma coisa que acontece muito. Ai, mas parece que a minha mãe dá mais atenção para o meu irmão. Minha mãe gosta mais do meu irmão. Independente disso, de você estar cercado de pessoas que parecem ser melhores que você, parecem, porque diante de Deus somos todos iguais e vai depender das nossas escolhas o que nós vamos receber de prêmio pela nossa vida. Estou usando uma linguagem simples para você entender. Aí eu vejo que essa mulher, ela estava no meio de uma multidão, mas ela olhou e falou assim: essa bênção é minha. Peguei na orla, peguei nas vestes de Jesus. Essa bênção é minha, eu não abro mão. Então aprenda, você é muito, mas quando eu digo muito, é muito importante para Deus. Você é muito importante para Deus. Então aprenda a viver o milagre. Aprenda a viver o milagre. Corre atrás da sua bênção. Sexta coisa, valorize o milagre de testemunho. Quando você alcançar uma bênção, algo que você estava orando, algo que você estava pedindo a Deus e você vê que acontece, com temor e tremor, porque quem entende que o milagre aconteceu, mesmo que seja pequeno, mesmo que não seja na sua vida, mas era algo que você estava pedindo. Com temor, tema a Deus. Senhor, o que é temer a Deus? Temer e ter medo é a mesma coisa? Quando eu falo, então eu tenho medo de Deus, eu tenho medo de desagradar o coração de Deus. Com temor e tremor, porque quando a gente sente que a informação é muito grande, a gente estremece na base. Sempre vai ser assim. Quando você alcançar um milagre na sua vida, ou alvo de sua oração, dê valor, dê testemunho, anota num caderno para nunca mais esquecer. Sabe por quê? Porque todos nós teremos dias maus e nós dependemos desses milagres para lembrar o quanto somos amadas. Nós precisamos desses milagres. Anota os milagres e você vai ver o que Jesus já fez na sua vida. Ela recebeu o milagre, mas ela adorou a Deus, ela se prostrou, ela se lançou aos pés de Jesus, ela chorou, ela expôs a vergonha, ela foi simplesmente, ela rasgou, ali é como se ela tivesse tirado tudo para fora. Valorize o seu milagre, dê testemunhos, seja grata a Deus, seja grata a Ele. Só Deus pode curar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Só Deus. Você tem sido grata com o Senhor? Você tem adorado a Deus? Você tem sido uma mulher que tem buscado a sabedoria do alto? O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito diante das tribulações? Não há mal que dure para sempre. Aprenda isso. Mesmo que hoje parecer tudo está perdido, ainda existe a última palavra. E a última palavra vem do Senhor Jesus. Amém? É o que eu aprendo com essa mulher, sem nome, mas que nos deixa uma lição tremenda de perseverança e fé. Que eu seja
essa mulher perseverante e que a minha fé seja sempre inabalável no Senhor. E a sua fé também. Vamos orar? Paizinho querido, em nome de Jesus, eu te peço agora que o Senhor olhe para quem está me ouvindo nesse momento, para quem está comigo fazendo esse curso das mulheres da Bíblia, Pai. Eu te apresento cada pessoa, seja homem, mulher, pastor, estudioso, Pai. Eu te apresento agora diante do Senhor, porque o Senhor sabe a necessidade de cada um. Paizinho querido, independente de quais são as lutas, independente se ele tem dinheiro ou não, só o Senhor traz a cura, só o Senhor traz a alegria, só o Senhor traz felicidade. Então abençoa agora, Pai, quem me ouve, com a cura, com a libertação, com a restauração, com o cuidado, com o zelo, trazendo alegria, felicidade, vontade de viver, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, que o teu tempo seja o tempo necessário para que essa pessoa se encontre ao Senhor. Que o teu tempo seja na medida certa para que teu filho encontre a paz que ele tanto precisa. Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria, desperta a atenção e o discernimento dessa pessoa, para que ele não perca as oportunidades que a vida oferece. No meio do caos, aparecem os maiores tesouros, Pai. Dá sabedoria para que seu filho e sua filha tome posse dessa bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, batiza o coração dessa pessoa e que ela entende que, independente de tantas e tantas pessoas se mostrarem melhores que ela, mais ricas, mais bonitas, mais estudiosas, mais amadas, Pai, ela entenda que, independente de ter, o importante é ser, e que ela seja assim como esta mulher hemorrágica, chamada de filha. Filha, ter, todos podem ter, mas ser chamada de filha, isso é para poucos, Pai. Batize esse coração para que ela entenda e tome posse dessa bênção, a bênção da paternidade de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que ela seja única para o Senhor e que ela entenda que ela é única, amada e escolhida do Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso, só o Senhor pode trazer milagres, seja no corpo, na alma, no espírito, só o Senhor. Então, Paizinho, abre a boca dos teus filhos e filhas, Pai, para que eles testemunhem a tua glória, a tua graça, o teu amor, o teu cuidado, para que eles testemunhem, Pai, o teu zelo, que eles testemunhem, Pai, a vitória alcançada, que eles saibam dar valor para aquilo que é bom e lançar nas tuas mãos aquilo que é ruim, porque ele não pode fazer nada. Senhor, em nome de Jesus, cure, Pai, corpo, alma e espírito. Eu profetizo sobre a sua vida a unção de Deus, a unção de resgate, para que Ele te resgate dos lugares ruins que o mundo te colocou. A unção de cura, para que Ele tire de você todas as enfermidades e sopre sobre a tua vida o fôlego de vida. Eu profetizo renovo, para que Ele venha e dê aquele sopro do Espírito Santo e você seja cheio da fé, da esperança. Eu profetizo sobre a tua vida libertação.
para que tudo aquilo que o inimigo te prendeu até aqui, você seja livre e caia por terra, e que todo o mal seja lançado pelo Senhor aonde Ele determinar. Eu profetizo sobre a tua vida paz, para que você possa andar os teus dias e viver as suas horas sem peso, sem consequência, apenas vivendo a paz que ninguém ao seu lado vai entender. Eu profetizo sobre a tua vida o amor de Deus e as bênçãos sem medidas. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus! Hoje eu não fiquei conversando muito com vocês. Depois eu vou curtindo, comentando aqui os seus comentários, tá? Agradeço a todos que entraram, que assistiram essa live. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aciona o sininho, tá? Deixa um joinha aí pra gente entender que esse conteúdo tem abençoado a sua vida. E vamos aprender mais e mais. Semana que vem nós estamos de volta com mais uma mulher abençoada da Bíblia. Amém? Amanhã tem aula, não vai esquecer, às 2 horas tem aula no canal, na playlist Fazendo Arte. E domingo tem culto com todos nós reunidos para a honra e glória do Senhor, vivos e abençoados em nome de Jesus. Amém? Beijo grande no seu coração. Até a próxima.